A Amazônia, um nome que evoca imagens de uma vastidão inexplorada, um labirinto verde de vida pulsante e segredos ancestrais. É o último grande bastião de mistérios em nosso planeta, um lugar onde a própria natureza parece guardar seus maiores enigmas com uma ferocidade quase mística. Por séculos, exploradores, cientistas e aventureiros foram atraídos por sua promessa de descobertas, mas poucos se atreveram a questionar o que realmente se esconde nas profundezas de suas florestas, rios e cavernas. Hoje, vamos mergulhar em um dos segredos mais perturbadores e fascinantes que a Amazônia pode esconder: a existência de criaturas gigantescas que desafiam não apenas a nossa compreensão da biologia, mas a própria lógica do mundo natural que acreditamos conhecer. Imagine por um momento que tudo o que nos foi ensinado sobre a vida selvagem, sobre os limites do tamanho e da evolução, estivesse incompleto. Que existam seres tão colossais, tão anacrônicos, que sua mera existência reescreveria os livros de ciência e nos forçaria a confrontar a humildade de nosso conhecimento. Não estamos falando de novas espécies de macacos ou insetos, mas de algo muito mais grandioso, algo que ecoa as lendas mais antigas e os pesadelos mais primordiais da humanidade. A história da Amazônia é rica em mitos e lendas. Povos indígenas, os verdadeiros guardiões desse santuário, contam histórias de criaturas que fariam qualquer biólogo moderno rir com ceticismo. A sucuri gigante, a mãe de todas as anacondas que cresce a tamanhos que desafiam a física. O mapinguari, uma besta peluda e bípede que alguns descrevem como um preguiça gigante terrestre sobrevivente da Era do Gelo, com garras afiadas e um odor fétido. O boiuna, uma serpente aquática colossal que pode afundar canoas e engolir homens inteiros. Por muito tempo, essas foram consideradas apenas fábulas, contos para assustar crianças ou explicar o inexplicável. Mas o que aconteceria se essas lendas fossem, na verdade, ecos distorcidos de uma realidade ainda mais surpreendente? O que se esconde por trás das cortinas da mitologia? Desde os primeiros exploradores europeus que se aventuraram nas profundezas da Amazônia, relatos estranhos e perturbadores começaram a surgir. Os conquistadores espanhóis, em sua busca frenética por Eldorado, registraram encontros com animais que não podiam descrever com as categorias europeias. Cronistas do século XVI falavam de serpentes tão grandes que podiam engolir um bezerro inteiro e de monstros fluviais que aterrorizavam os nativos. Sir Walter Raleigh, em suas expedições ao Guiana no final do século XVI, ouviu histórias de animais com escamas tão duras quanto o ferro e de gigantes que habitavam as montanhas mais remotas. Claro, essas contas eram facilmente descartadas como exageros de mentes impressionáveis ou como mal-entendidos culturais. A ciência moderna, com sua metodologia rigorosa e seu ceticismo inerente, sempre tendeu a descreditar o que não pode ser categorizado e provado em laboratório. Mas a Amazônia não é um laboratório, é um ecossistema vasto e impenetrável, onde bilhões de vidas interagem em um balé complexo e onde a taxa de descoberta de novas espécies ainda hoje é vertiginosa. Em um lugar assim, quão arrogante seria presumir que já conhecemos tudo? O verdadeiro enigma começa quando relatos mais contemporâneos, vindos de fontes mais confiáveis, ou pelo menos menos inclinadas ao misticismo, começam a ecoar as antigas lendas. Cientistas, pesquisadores independentes, pilotos de avião que sobrevoam áreas intocadas e até mesmo militares em operações secretas têm encontrado indícios perturbadores. Um dos casos mais intrigantes envolve a persistência de relatos sobre anacondas gigantes que superam em muitos recordes oficiais. A anaconda verde, Eunectes murinus, a maior serpente do mundo, pode atingir até 9 metros de comprimento e pesar mais de 250 kg. Impressionante, sem dúvida. Mas, ao longo dos anos, têm surgido inúmeros testemunhos de anacondas que facilmente ultrapassam os 15, 20 ou até 30 metros. São histórias de pescadores cujas canoas foram viradas por criaturas colossais que mal podiam ser vistas em sua totalidade, de garimpeiros que encontraram trilhas tão largas que pareciam ter sido feitas por um trator, e de fazendeiros que perderam gado para predadores de tamanho inimaginável. Em 1906, o explorador Percy Fawcett, um dos mais lendários aventureiros da Amazônia,
afirmou ter visto uma anaconda de cerca de 19 metros no rio Abunã, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Seus relatos foram ridicularizados, mas Fawcett era um homem de notável integridade e experiência. Seria ele um mentiroso? Ou a ciência da época simplesmente não estava preparada para aceitar tal possibilidade? A questão que se impõe é: por que essas criaturas, se existem, não foram formalmente catalogadas? A resposta reside na própria natureza da Amazônia. Sua densidade, sua vastidão e sua hostilidade são barreiras intransponíveis para a exploração em larga escala. Estima-se que apenas uma fração minúscula de sua biodiversidade foi realmente estudada. Há áreas tão remotas que nenhum ser humano jamais pisou. É um santuário natural onde a vida pode evoluir em isolamento por milênios, longe dos olhos curiosos e das câmeras dos cientistas. Além das serpentes, outros relatos apontam para a existência de mamíferos gigantescos que desafiam a paleontologia. O mapinguari, por exemplo, é frequentemente descrito como um preguiça gigante terrestre. Mamíferos como o megatério, um preguiça gigante que podia atingir o tamanho de um elefante, existiram na América do Sul até cerca de 10 mil anos atrás. Acreditava-se que haviam sido extintos. Mas o que se a Amazônia, com seus nichos ecológicos isolados e vastos, abrigasse uma população relicta desses gigantes pré-históricos? Os relatos do mapinguari, com sua pele espessa e peluda, garras enormes e um andar bípede desajeitado, são surpreendentemente consistentes com as descrições de preguiças gigantes extintas. Indígenas do Acre e da Bolívia ainda hoje o descrevem com detalhes perturbadores, e alguns juram ter tido encontros diretos, incluindo o famoso seringueiro Gabriel Salles, que em 1937 teria encontrado vestígios e ouvido seu urro. Mas o que significa desafiar toda a biologia? Significa que a mera existência dessas criaturas implicaria uma revisão radical de nossos modelos evolutivos, ecológicos e até mesmo geológicos. Primeiro, a questão do tamanho. Para criaturas atingirem tamanhos tão colossais, elas precisariam de um suprimento de alimento massivo e constante, e de um metabolismo que lhes permitisse sustentar essa massa corporal. A Amazônia, com sua abundância de biomassa, poderia teoricamente sustentar predadores e herbívoros gigantes, mas os limites fisiológicos, como a capacidade dos ossos de suportar o peso, a eficiência do sistema circulatório para bombear sangue a grandes altitudes ou comprimentos e a termorregulação em um ambiente tropical são desafios imensos. Se esses limites são superados, significa que essas criaturas desenvolveram adaptações biológicas que ainda não compreendemos. Segundo, a questão da evolução e extinção. A maioria das criaturas gigantescas da era Cenozoica foi extinta há milhares de anos, principalmente devido a mudanças climáticas e à caça humana. A sobrevivência de populações isoladas, como a de preguiças gigantes, seria um achado paleontológico de proporções épicas, um fóssil vivo que desafiaria nossas cronologias de extinção. Isso nos forçaria a reconsiderar a resiliência de certas linhagens e a complexidade das interações ecológicas que permitiram sua sobrevivência. Terceiro, o impacto no ecossistema. Um predador ou herbívoro de tamanho incomum teria um impacto profundo em sua cadeia alimentar e no ambiente circundante. Sua existência seria como a de um elefante em um jardim de borboletas, alterando padrões de vegetação, fluxo de rios e a distribuição de outras espécies. Se esses gigantes existem, eles são arquitetos invisíveis de partes do ecossistema amazônico, e nossa ignorância sobre eles é uma lacuna colossal em nosso entendimento da ecologia da região. Quarto, a questão da discrição. Como criaturas tão grandes podem permanecer ocultas por tanto tempo? A resposta está na imensa e quase impenetrável densidade da floresta amazônica. A mata é tão densa que a luz do sol mal alcança o chão em muitos lugares. Rios e igarapés formam uma teia intrincada que serve como autoestradas naturais, mas também como esconderijos perfeitos. Além disso, muitas dessas criaturas podem ser noturnas ou habitar áreas que são simplesmente inacessíveis para a maioria dos humanos, como cavernas subaquáticas gigantes ou pântanos tão profundos que engoliriam qualquer veículo. Há também a possibilidade de que essas criaturas sejam raras, com populações esparsas e territoriais, dificultando aviltamentos frequentes.
Ou talvez, e esta é uma teoria mais perturbadora, elas possuam algum tipo de camuflagem ou comportamento que as torna virtualmente indetectáveis para nós. Os segredos e curiosidades históricas que a Amazônia nos oferece não se limitam apenas a lendas e relatos antigos. Há uma camada mais moderna de mistério que envolve o que alguns chamam de desaparecimentos inexplicáveis e evidências suprimidas. Pessoas que se aventuraram em áreas remotas e jamais retornaram. Expedições que foram interrompidas abruptamente sem explicações convincentes. Fotos e vídeos de baixa qualidade que circulam na internet, mostrando vultos ou formas que não se encaixam em nenhuma espécie conhecida, sempre convenientemente borrados ou filmados à distância, e invariavelmente descartados como fraudes ou ilusões de ótica. Mas a persistência desses relatos, a consistência em suas descrições ao longo de séculos e em diferentes culturas indígenas, é o que realmente nos força a parar e considerar. Não é apenas uma história isolada, mas um padrão recorrente de testemunhos que apontam para algo extraordinário. Seria a ciência moderna, em sua busca por provas tangíveis e replicáveis, cega para a possibilidade de que a Amazônia ainda guarda seus maiores tesouros em segredo, protegidos por sua própria vastidão e hostilidade? Alguns pesquisadores independentes e criptozoólogos, uma área de estudo muitas vezes ridicularizada pela academia tradicional, dedicam suas vidas a investigar esses mistérios. Eles argumentam que a zoologia oficial, presa em seus dogmas e classificações, falha em reconhecer a possibilidade de que o mundo natural é muito mais complexo e surpreendente do que imaginamos. Para eles, a Amazônia é o último grande laboratório para a descoberta de megafauna desconhecida, um lugar onde a evolução pode ter tomado caminhos que ainda não ousamos contemplar. Pense nas implicações. Se criaturas gigantescas, talvez remanescentes de eras geológicas passadas, ainda rastejam ou nadam nas profundezas da Amazônia, isso mudaria tudo. Nossa compreensão da biodiversidade, da história da vida na Terra e até mesmo do papel da humanidade como a espécie dominante no planeta. Isso nos faria questionar não apenas o que sabemos sobre a natureza, mas também o que não queremos saber. E por que haveria um silêncio oficial sobre tais descobertas se elas fossem feitas? As razões podem ser múltiplas e complexas. Ameaças à segurança de pesquisadores e população local. O pânico que a revelação de criaturas tão poderosas poderia causar. A exploração comercial descontrolada que se seguiria, colocando em risco não apenas as criaturas, mas todo o delicado ecossistema amazônico. Talvez haja um acordo tácito entre governos e instituições científicas para manter esses segredos guardados, aguardando o momento certo, ou a tecnologia certa, para uma revelação controlada. Ou talvez, e esta é a mais simples e perturbadora das explicações, ainda não temos a capacidade de encontrá-las de forma conclusiva, e o que temos são apenas fragmentos, vislumbres, ecos de uma realidade que permanece elusiva. A Amazônia é um lembrete constante de que o mundo é muito maior e mais misterioso do que nossos mapas e livros didáticos nos levam a crer. Seus segredos não são apenas curiosidades, mas desafios à nossa própria percepção da realidade. As lendas indígenas não são apenas contos de fadas, mas janelas para um passado e um presente que a ciência ocidental ainda mal arranha a superfície. A questão não é mais se existem novas espécies na Amazônia. Sabemos que existem, e centenas são descobertas a cada ano. A verdadeira pergunta é: quais são os limites dessas descobertas? Estamos preparados para confrontar a possibilidade de que a vida na Terra é muito mais diversa e antiga do que imaginamos? Que em um dos últimos redutos selvagens do planeta, criaturas colossais e anacrônicas ainda prosperam, desafiando toda a biologia e aguardando o momento de revelar sua existência ao mundo? A busca por esses gigantes da Amazônia não é apenas uma caça a monstros, é uma busca por conhecimento, por humildade e pela verdade sobre o nosso próprio planeta. É um convite para olhar além do que é facilmente visível, para questionar o que é dado como certo e para abraçar a maravilha do desconhecido. Os segredos da Amazônia são vastos, e talvez os maiores deles ainda estejam à espreita nas sombras de uma floresta que se recusa a entregar todas as suas verdades. O que você pensa sobre a possibilidade de criaturas gigantes e desconhecidas
habitarem a Amazônia. Será que as lendas são mais do que meros mitos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gosta de desvendar segredos e curiosidades históricas que desafiam o senso comum, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este.